Olá, olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos à nossa aula de número 8. Essa aula nós chamamos de mão na massa. Isso porque, a partir da aula 8 e na aula 9, nós entraremos no nosso segundo pilar do método PET, que é o pilar da execução daquilo que nós já planejamos. Para chegar aqui, nós já definimos um destino, nós já conhecemos o desafio, fizemos o estudo do passado, o estudo do presente do nosso concurso, para tentar vislumbrar a futura prova de concurso, que será a prova do cargo dos meus sonhos. Nós já entendemos sobre o processo de aprendizagem, nós já estruturamos o nosso edital verticalizado conforme o estudo das últimas provas, onde apontamos quais são os itens e subitens que já caíram, os itens e subitens que já caíram mais de uma vez, os itens e subitens que nós temos mais dificuldade, aqueles itens e subitens que nós já conhecemos e que nunca foram cobrados. Nós já estruturamos também o nosso cronograma de estudos e sabemos também das fontes que nós precisaremos montar, o nosso material base e as fontes que utilizaremos para tanto. Agora, chegamos no momento da execução, que é colocar a mão na massa. Nós já temos o nosso dia a dia de estudo planejado, de forma estratégica, de forma a conseguir resultados positivos. Nós temos que sentar a bunda na cadeira e estudar. E a aula de hoje, a aula 8, vai te auxiliar nesse momento do seu estudo. Você vai sentar a bunda na cadeira, o que você vai fazer com aquele material que agora já está à sua disposição. Muito bem, chegou a hora de estudar, senhores. Premissas importantes para esse momento, para nós começarmos o pilar 2 do método PET, para nós começarmos a execução de tudo que a gente planejou até aqui. Primeira coisa, você deve se afastar de qualquer distração. Ou seja, celular, rede social, televisão, família, animal de estimação, amigos, senhores. Nesse momento de introspecção e de estudo, que é uma atividade solitária, você deve se afastar de tudo isso. Se possível, coloque seu celular numa gaveta, numa outra peça. Eu tenho um amigo, que hoje é juiz de direito, que ele saía para estudar. Ele alugava uma sala de estudo. E ele saía às 7, 8 da manhã, deixava o celular em casa e voltava às 6 da tarde. E era o momento que ele iria olhar o celular. A família dele tinha um número do telefone lá da sala de estudos. Se houvesse alguma urgência, alguma emergência familiar, iriam ligar para a sala de estudos. E ele dizia, olha, o mundo não vai parar porque eu não estou com o celular. Então eu deixava o celular em casa e a gente já sabia. Se queria falar com ele, era depois das 6 da tarde. E você vai utilizar essa estratégia dentro da sua realidade. Se você tem 1 hora, se você tem 2, se você tem o dia inteiro para estudar, afaste-se do seu celular. No momento de botar a mão na massa, isso é imprescindível. Faça do estudo, senhores, um compromisso sério. Estudar para aprender, para se transformar em um estudante, sair, deixar de ser um aluno e se tornar um estudante, você vai passar por um ato solitário e ativo. Você tem que ser protagonista no seu estudo. E, para tanto, é preciso que você tenha papel e caneta para anotar. Transforme a informação que você vai receber em conhecimento. Aprenda essa informação para que se torne mais fácil o processo de aprendizagem e fixação daquela informação no seu cérebro. O ritmo que você vai dar para o seu estudo é fundamental para a aprendizagem. E você, e apenas você, pode encontrar o seu ponto de equilíbrio. Eu não tenho aqui como dizer o ritmo que você tem que dar para o seu estudo. Você tem que encontrar a sua zona de conforto, a maior zona de conforto possível, no maior ritmo possível. Claro que a zona de conforto não é estudar 1 página por dia, mas quantas páginas forem possíveis, dentro de um ritmo de estudo adequado para você aprender, é aquilo que você deve fazer, certo? Traçadas essas premissas importantes, para aquele momento que você está sozinho no seu ambiente de estudo, sentado na cadeira com o seu material na frente, nós vamos agora entender o contexto de um estudo para concurso. Quando a gente senta para estudar para um concurso, a ideia é que nós consigamos entender o conceito, para o que serve e um exemplo prático para cada item e subitem do edital. Embora o seu foco deva ser naqueles itens mais importantes que você já destacou lá no edital verticalizado. Eu sempre sugiro que você conheça todos os itens do edital na maior medida possível e de forma mais linear possível, mas dando enfoque para aqueles itens e subitens que você destacou em vermelho, em laranja, em azul, lá no seu edital
verticalizado. Saiba pelo menos o conceito, para o que serve um exemplo prático, uma aplicação prática de cada um desses itens e subitens do edital que você passará em qualquer concurso público. Sempre que você concluir um item e um subitem, grife esse item e subitem lá no seu edital verticalizado, para que você não volte a estudar naquele ciclo aquele item e subitem de novo, não perca tempo com o que você já acabou de estudar e passe adiante no seu próximo momento de estudo. O estudo para concurso, senhores, ele demanda muita leitura, demanda anotação, escrever à mão de preferência e associação prática de cada conteúdo. Saiba disso, você vai ler muito, você vai anotar muito e você tem que fazer muita associação prática, exemplo prático do que você está lendo. Só quando a gente enxerga na prática aquilo que a gente está estudando, é que a gente tem uma maior probabilidade de retenção e compreensão daquele conteúdo. Sempre que possível, já falamos disso, imprima o seu material para ler, porque os estudos apontam que a leitura no papel físico gera maior atenção do leitor do que a leitura numa tela que emite luz, como num computador ou no tablet. Não se esqueça, antes de começar o seu dia, o seu turno de estudo, de aquecer o seu cérebro, como você faz na academia antes da musculação, e não se esqueça de fazer as pausas necessárias entre a troca de disciplina, entre a troca de estudo. Naqueles momentos, senhores, que vocês estudam uma temática, um item ou um subitem, e quando você vai fazer questões, você não consegue acertar esses itens e subitens, saiba que você tem uma ferramenta importante para superar essa dificuldade. É você se tornar um professor sobre aquela matéria. Eu, quando estudava para concurso, eu tinha um quadro branco no meu quarto, em que algumas temáticas que eu reputava difícil de compreender ou de gravar, eu dava aula para mim mesmo. Eu estruturava uma aula, pegava uma caneta e ia escrever no quadro como se eu estivesse dando aula para uma turma de alunos. A melhor forma de aprender um conteúdo é ensiná-lo. Então, prepare e ministre uma aula sobre o assunto que você tem dificuldade, como se você fosse dar uma aula para uma turma de alunos. Esse é um subterfúgio super interessante para aqueles temas, aqueles itens e subitens que você tem uma maior dificuldade de compreensão e de aumentar o seu grau de acerto nas questões. Certo? Estudando passo a passo. Para você que está meio perdido, não sabe como começar, nós vamos aqui dar uma sugestão de passo a passo de estudo naquele momento que você sentou a bunda na cadeira, como você deve começar a estudar. Primeira informação, primeiro passo, assista a sua aula, leia seu livro ou apostila, caso você ainda esteja, senhores, naquela etapa de montar o material base. Como nós já falamos em outras aulas, depois que você estruturou o seu material base, você não precisa mais ler livro, apostila, nem assistir aulas, salvo em casos pontualíssimos, conforme nós já falamos lá na aula de fontes de estudo. Mas imaginemos, então, que você ainda está a estruturar o seu material base. Então, o seu primeiro passo do dia estudando vai ser assistir uma aula ou ler a sua apostila e o seu, seu livro, sua doutrina, enfim, depende do momento que você se encontra. A aula e a leitura são importantes, mas permitem apenas entender aquele conteúdo e não aprender. Para aprender, você tem que fazer o estudo ativo, ou seja, fazer o seu resumo e depois a respectiva revisão. Faça uma primeira leitura dinâmica de todo o assunto para ter uma ideia geral e filtrar o que realmente importa. Para depois você fazer uma segunda leitura mais atenta, fazendo os respectivos grifos no seu livro, se você achar necessário, e na sequência seguir o passo 2, que é a montagem do seu material base. Professor, eu tenho que grifar o livro ou a apostila? Depende. Tem pessoas que preferem grifar e pessoas que não preferem. Se você gosta de grifar, aqui vai uma sugestão de coloração. É importante você colorir de forma adequada os seus grifos para que numa leitura mais dinâmica que você precisa de fazer, você consiga enxergar aquilo que está grifado. Então, por exemplo, você grifa de azul os conceitos das leituras, grifa de amarelo para o conteúdo desses conceitos e grifa de vermelho para as exceções que porventura constem naquele material. Ao botar o olho, você já sabe, azul é conceito, amarelo é conteúdo e vermelho é exceção. Passo 2, você fez a sua leitura dinâmica, depois fez a segunda leitura mais atenta, ou assistiu a sua aula, você vai montar o seu material à mão, resumindo a aula ou o livro, a apostila. E nós já falamos disso na aula 7 sobre fontes de estudo. É preferível que você monte o seu estudo à mão. Monte o seu resumo, perdão. Seja ele um resumo através de frases, através de desenho, através de esquema, através de mapa mental. Não importa qual é a melhor forma para você de resumir, desde que você faça o seu próprio resumo.
Pois de nada adiantará, senhores, você ficar lendo e grifando horas e horas sem anotar nada à própria mão. É anotando que a gente entende e aprende aquela informação. Eu recebo a informação, mas para aprender eu preciso botar no papel. Não é estudo efetivo ficar lendo e grifando ou só assistindo aula. Estudo efetivo é transformar essa informação em aprendizagem através da escrita para montar o seu material base de estudo. E sobre material base de estudo, a gente remete, senhores, à aula 7, que já falamos sobre isso. Releia, passo 3, releia os seus grifos e seu material e faça uma associação prática. Sempre que você assistir a aula, que você ler o livro, que você montar o seu material base, dentro de cada item, subitem do edital, você tem que trazer anotado um exemplo prático, uma associação prática de aplicação daquilo que você está estudando. Qual é a melhor forma, professor, de eu criar uma associação prática para aquele tema? Olhando a jurisprudência. Para mim, a jurisprudência é o exemplo real que já aconteceu, já foi enfrentado pelos tribunais sobre aquelas temáticas que vocês estão estudando. Então, sempre que possível, associe ao estudo teórico uma jurisprudência ou um exemplo prático daquela temática. É através do exemplo prático, da visualização daquilo na vida real, é que você vai, de forma mais fácil, aprender aquela temática. Então, resumindo o seu estudo, você vai receber a informação através da aula ou da leitura através dos seus grifos, se você gostar de grifar, vai montar o seu próprio material base à mão, e dentro desse material base, que você vai resumir por frase, por flashcard, por mapa mental, por esquema, não sei, isso você só vai dizer o que é melhor. Você tem que trazer o conceito daquele item, daquele subitem, você tem que trazer para o que ele serve, e mais importante, senhores, você tem que trazer uma associação ou um exemplo prático para cada um desses itens. Depois, quando você fizer a releitura desse material base, você vai enxergar direitinho o que é o conceito, para o que ele serve e como ele vai se aplicar na prática, de modo que isso vai facilitar o seu processo de aprendizagem e a fixação dessa informação no seu cérebro. Reforço aqui embaixo nesses quadrinhos. Ao estudar os conteúdos, sempre tente visualizar sua aplicação prática através de exemplos. Se imagine trabalhando e aplicando aquele instituto jurídico no sonhado cargo, se isso for possível. Atenção! Já falamos disso na aula passada e reforço. Depois que você tiver o seu material pronto, no seu próximo ciclo de estudo, você não precisa mais assistir aula, nem ler apostila, nem ler livro. Você estudará apenas a partir do seu material base, que você vai engordando, vai incorporando com novas informações, vai ser o material mais importante que você tem, com leitura rápida e material e informações completas. Excepcionalmente, você vai precisar retomar a leitura de uma doutrina ou retomar uma aula que você já assistiu em casos muito pontuais que vocês, porventura, tenham dificuldade de compreender por uma fonte ativa ou algum ponto fraco que você consiga diagnosticar lá quando fizer o levantamento do seu ponto fraco através da realização de questões, do caderno de erros ou da estatística que você vai montar. Nós remetemos vocês para as aulas lá do fim do nosso curso, em que trataremos sobre realização de questões, realização de caderno de questões, montagem de caderno de erros, né, a partir das questões e também do seu diagnóstico de desempenho. Em alguns casos pontuais, você precisará voltar para a aula ou para a leitura do livro, mas, como regra, depois do material base pronto, ele vai ser o seu guia de estudo, certo? Resumo da aula 8, sentando na cadeira e estudando de fato. Receba a informação, aprenda o conceito do assunto, aprenda para que serve, faça uma associação prática dele, um exemplo prático, por exemplo, através de jurisprudência sobre aquela temática, e monte o seu próprio material à mão. Depois que o seu próprio material estiver pronto, reforço, você só vai incorporando ele e refazendo a leitura diversas vezes e suas devidas revisões para refrescar o seu cérebro e fixar de forma mais permanente ou mais duradoura possível aquelas informações no seu cérebro. Certo, queridos? Então, primeira aula do nosso pilar 2, pilar da execução do método PET, é sentando na cadeira e estudando de fato. Um forte abraço e até a próxima aula.